Seja bem-vindo ao Mais Esporte de hoje, que vamos falar sobre o Karatê de contato da organização Soco Yokushin. Por isso, falamos com o Sensei José, com a Sensei Thaís, que vai nos explicar tudo aqui no CIASE do Travessão, em Caraguatatuba. Meu nome é Thaís Alves, eu sou mais conhecida como Carol por todo mundo, né? Porque o Sensei José treinava outra Thaís, então eu era conhecido mais como Carol. Eu treino com ele desde os meus 7 anos, além de ser meu sensei e me ensinar tudo que eu sei, ele é meu tio. Eu sou faixa preta segundo Dan, eu não recebi minha faixa ainda porque ela vem do Japão, mas eu sou segundo Dan. O último eu fiz em 2022, isso. Fiz em 2022, pro segundo Dan, e ainda falta só receber. Tem mais de 2 estilos, isso tem muito mais. Mas os mais conhecidos é o Kyokushin, que é o Karatê de contato, e o Shotokan. Esses são os mais conhecidos. O Karatê de contato, que é o nosso, o Kyokushin, ele tem literalmente isso, o contato. Você utiliza toda a arma, o seu corpo é sua arma, né? Você tem um contato total, a finalidade dele é o nocaute, né? E o Shotokan, ele tem mais por finalidade a pontuação. Uma coisa a gente tem que concordar que o kata deles é muito mais bonito que o nosso, né? O foco deles maior é esse, né? 1994 foi o ano que o mestre morreu, o ano que eu nasci, foi o ano que ele morreu. Que foi o fundador do Karatê Kyokushin, Masoyama. O Karatê, ele era um só. Antigamente ele era um só. Aí ele foi desmembrando. Antes o Karatê tinha contato, tinha parte que era no chão, e daí ele foi desmembrando, entendeu? Então, pra mim, o meu é tradicional. O que eu conheço, tá? O que eu conheço são 5. Daí tem Full Contact, tem Shorin-ryu, Gorin-ryu, Shotokan, Kyokushin. Esses são o que eu lembro, assim, pra falar. A vida de Thaís encontrou o Karatê ainda na infância. Foi uma coisa meio trágica, né? Foi a separação dos meus pais. Quando os meus pais se separaram, eu tinha 7 anos. Aí minha mãe mudou de bairro, né? Aí era próximo do Sensei José. Aí ela me colocou no Karatê. Acho que foi mais pra não ficar pensando muito nessas coisas e tal. Aí ela me colocou no Karatê e desde então eu não saí. Eu apanhava bastante, né? Porque era criança, né? As pessoas eram mais velhas, né, que eu e tal. Alguns da mesma idade, mas já treinavam mais tempo. Mas mesmo assim eu continuei. Tive a dificuldade no começo, né, de mudar de faixa, essas coisas que, como minha mãe era separada, ainda bem que era meu tio, então ele me ajudava com pagar exame de faixa, essas coisas. Então aí foi mais fácil desenvolver assim. Antes de se tornar uma filosofia de vida, o Karatê era apenas um escape, até se tornar algo muito maior. Foi depois dos meus 14 anos. Antes disso, pra mim era um hobby, porque eu ia pro Karatê, mais pelas amizades que eu tinha lá também. E aí passou um tempo, isso pra mim virou como um estilo de vida. Eu jogava bola, como eu disse, né? Eu entendi que o Karatê era mais importante pra mim, que eu preferia isso. No mesmo final de semana tinha um campeonato de futebol e tinha um campeonato de Karatê. Eu fui no campeonato de futebol, era um dia antes. Porém, eu pedi pra técnica não me colocar, porque eu sabia que no outro dia eu ia ter um campeonato de Karatê. Então, aí, a partir dali, eu entendi que o que eu preferia mesmo, o que eu queria pra minha vida era o Karatê. Me dediquei mais e corri atrás mais das coisas pra mudar de faixa, né? Porque vai começando a ficar mais caro, né? É normal, porque tem um valor, né? Porque quem ensina tem que ser recompensado por isso, né? Eu sou José Ribeiro, professor de Karatê do CIASE. Eu dou aula há 19 anos aqui no CIASE mesmo. A minha história começou muito tempo atrás, né? Comecei com 7 anos de idade, né? Treinando com um professor aqui da cidade mesmo, né? E eu brigava muito na escola, a verdade é essa, né? E minha mãe queria colocar eu no esporte que desenvolvesse
o meu intelecto, né, não ficasse brigando, né. E aí eu conheci o karatê, né. E daí comecei a fazer aula, e fui me graduando e não brigava mais na escola. Tinha esse negócio assim de brigar, eu ficava tranquilo e não queria confusão. Diminuiu a minha ansiedade com a luta, né, de brigar na rua, né, de ser mais tranquilo, né, de ter paciência com as coisas. Isso me ajudou muito. Com o passar do tempo, José foi se graduando até fazer o exame do 4º Dan no Japão. Ao longo dos tempos, né, fui me graduando, né, passando por diversas dificuldades, né, e cada graduação é uma dificuldade, né. Cheguei faixa preta, daí peguei o 1º Dan, depois de um longo tempo peguei o 2º Dan, o 3º, aí peguei o 4º Dan no Japão. Fiz o 4º Dan no Japão, né, no primeiro mundial que teve lá da organização nossa. Aí o mestre falou assim, vai fazer exame. Eu falei, não estou preparada. E eu lembro como fosse hoje, ele falou assim, a espada sempre tem que ir afiada. Eu fiz o exame e passei no exame. Parece que competia há muito tempo, mas até quando eu competia, eu fui muito bem, sabe? Eu me destaquei aqui em Caraguá. Tá? E falando da graduação, peguei o 4º Dan. Foi um mundial que teve lá no Japão, né? E eu levei minha filha para lutar e um aluno, né? Daí acabou o campeonato e teve o exame de faixa. Daí foi um exame duro, fiz 40 lutas, né? Com diversos países, com diversas nacionalidades e me dei bem. Karatê é mão vazias, né? Então as pessoas lutam, não temos armas, não temos nada, só usamos proteção, tá? E com filosofia de vida, né? Assim como o José, um dia se tornou mestre para ensinar o que sabe, daí seguiu os mesmos passos. Trilhou o caminho das competições e graduações, para hoje ensinar a arte do karatê para outras crianças. A partir dos 7 anos, eu treinava nos 7 anos, comecei a treinar e não tinha contato. Era um saco de pancada e a criança ficava batendo saco de pancada e competia assim, separado. Quem batesse mais rápido, essas coisas, ganhava. Aí foi passando de fase. Aí depois, quando você pega seus 9 anos de idade, daí já vai tendo um contato, aí você vai tendo esse contato entre o outro atleta e você, né? A partir daí, eu fui gostando. Não que eu sempre tenha ganho, não. Eu perdi bastante mesmo. Mas aí chegou o meu momento. Olha, não foi fácil, demorou bastante, viu? Eu tinha, acho que 20 anos, assim, 22 anos. Aí foi onde que eu consegui ganhar mais, que eu consegui me destacar mais. Aí foi quando a gente foi convidado para ir pro 2º Mundial lá no Japão, né? Se fosse por mim, eu já tinha desistido de não desistir do karatê, mas de não ir mais competir. Mas como eu tenho apoio por trás, né, que é um sensei, José, e ele falava, você tá batendo na trave, você não pode desistir, você tá batendo na trave, você não pode desistir. Aí isso mudou, entendeu? Eu parei de bater na trave. E quando você é adulto, categoria adulta é a pior que tem, entre aspas, a melhor, no caso. Que você literalmente luta só com sua roupa, seu dogue, sua faixa. Então, você e contra o seu oponente, é assim que é a luta, né? Então, esse contato, isso aí é mais difícil, entendeu? Aí, imagina, eu sou 1º Dan, mas tem gente que é 3º, luta comigo, tem gente que é faixa marrom, luta comigo. Eu era faixa marrom, lutava com faixa preta, então é esse meio que é um pouco mais difícil. E ainda mais categoria de mulher, infelizmente, tem menos mulheres. Categoria de homens normalmente tem 10 atletas, mulher tem 5, 6. Desde quando eu sou faixa azul, o sensei colocava a gente para fazer estágios, né? Que é iniciar uma aula, essas coisas, que é muito importante. Aí, a partir daí, eu comecei a pegar gosto e eu comecei a fazer faculdade de Educação Física, licenciatura. Então, aí eu percebi mesmo que realmente eu queria dar aula, que eu gosto de fazer isso. Eu gosto de passar o que eu sei. Eu acho que a gente não precisa guardar isso pra gente, né? Pode passar pro próximo. As mães chegam procurando ajuda pra gente, né? Na verdade, é isso que elas precisam, né? Chegam crianças com deficiência também, né? Crianças com déficit de atenção, com
PCD, na verdade, eu tenho uns alunos que é PCD. E de diversas maneiras chega a criança aqui fazer aula com a gente. Isso é maior, né, cara? Como que eu tenho que dar atenção para todo mundo, né? Mas PCD eu dou uma atenção melhor, maior. Explico para ele, volta a posição. E o que você já percebeu, assim, de crianças que chegaram aqui de uma forma e foram evoluindo? O que você já viu? Eu não percebo, né? Quem percebe são os pais, na verdade, né? Os pais, a mãe, vem aqui me agradecer porque os filhos mudaram completamente, né? E meu filho mudou completamente, tá noite pro vinho, tá mais estudioso, tá mais fazendo serviço em casa. Eu confesso que no começo eu tinha receio, né, de não conseguir passar isso, né? Porque apesar de eu ter aprendido com ele, ele tem a maneira dele de ensinar e eu tenho a minha, né? Cada um tem sua maneira de desenvolver aquilo, né? No começo nas primeiras aulas foi bem difícil pra mim, né? Mas eu entendi que eu tava conseguindo fazer aquilo, principalmente por relatos de mãe que vinha falar e tal. Isso pra mim foi legal. Tem exame de faixa, né? Então, aí a partir do momento que eu tava com a minha turma, o sensei falou assim, não, vamos fazer um exame de faixa da sua turma, só a sua turma, sem a minha turma. E o primeiro exame de faixa que eu fiz só a minha turma, eu até chorei de emoção. Porque pra mim foi incrível, assim, porque... Porque eu fui capaz de mostrar o que eu sei e eles conseguiram executar. No Karatê, as graduações também são representadas pelas faixas. Primeiro, né, você entra com a faixa branca, depois após vem a faixa laranja, laranja ponta azul, azul, azul ponta amarela, amarela, amarela ponta verde, verde, verde ponta marrom, marrom, marrom ponta preta e preta, que é o primeiro dan, daí depois, consequentemente, vem vindo os outros, né, segundo dan, terceiro dan. Nossa faixa é internacional, ou seja, a gente pode dar aula em qualquer lugar do mundo, entendeu? Aí tem um custo alto, é pago em dólar, é muito alto, fora que é um desgaste tremendo, porque além das 16 kata, tem parte técnica, tem temachuari é quebramento de madeira, aí tem luta, então, e ele fez 40 lutas, se eu um dia for fazer pra quarto dan, eu também vou fazer 40 lutas, não é só porque eu sou mulher que eu vou fazer menos, entendeu? E normalmente tem menos o quê? Mulher, ou seja, então eu luto com quem? Homens. Por exemplo, para segundo dan não tinha nenhuma mulher, só tinha homens. Foram 20 lutas com homens. Passou da terceira luta, já é espírito. As outras 17, você só tá seu corpo ali, é espírito, literalmente espírito. Karatê Kyokushin não é só uma arte, pra mim é um estilo de vida. O Karatê é dividido em 3, Kata, Kihon e Kumite. Então ele tem que ter essas 3 bases. Aí tem a parte física, né? Mas daí tem o Kihon, que são vários golpes de mão aberta, mão fechada, ataque, defesa, de chutes. Aí tem a parte do Kata, que é a luta em movimento, e tem o do Kumite, que é a luta entre si. Aí tem essa primeira fase e assim, igual, a primeira faixa é uma luta, aí a segunda, 2, aí vai aumentando, entendeu? Uma das maiores experiências de vida da Thaís foi ter vivido e lutado no Japão durante o Mundial de Karatê. Nossa, meu Deus, foi incrível. Primeiro que a hora que eu subi no avião, pra mim já foi uma emoção tremenda, assim. A hora que eu subi no avião, eu tive a certeza que eu estava indo lá, né? E subir lá e entrar naquele ginásio, pra mim foi incrível, assim. A energia que aquilo traz é maravilhoso. Todo mundo que faz Karatê Kyokushin, eu acho que realmente quer isso pra vida, vai ter quer ter essa experiência, que é incrível. E eu fiquei entre as 8 melhores do mundo, né, lá. Tinha 26 na minha categoria, eu fiquei entre as 8 melhores do mundo. Para fazer exame pro segundo dan, foram 16 katas. Então eu tenho que decorar esses 16 katas, mas não é só o kata. É a posição, é a perna, é o giro, é um soco, um baixo, outro em cima, mão aberta, mão fechada. Então, eu tenho dificuldade até hoje, porque tem kata até hoje que eu não sei. Fiquei em êxtase, né? Foi a hora que... Porque a primeira luta que eu ganhei lá, eu fiquei em êxtase. Aí eu nem sentia dor, mas a hora que eu cheguei no hotel, eu tava com o joelho enorme, com o peito todo roxo. E eu tive que me cuidar sozinha lá.
Porque eram homens, as outras pessoas que estavam comigo, né? E eu tava no quarto sozinha, então eu fiquei em banheira de gelo, porque eu tinha que lutar no outro dia de novo. Fiquei em banheira de gelo, tipo, tava um calor de um frio de menos 3 graus, eu fiquei em banheira de gelo, eu passei tudo, e aí no outro dia eu tava lá, como se nada tivesse acontecido, mas eu tava com dor já. Tava frio, né? Eu acho que isso ajudou muito a controlar a minha ansiedade, porque eu tava tão preocupada com me esquentar, com o do frio, assim, que tava muito frio. E eu só queria, eu fui com o pensamento de dar o meu melhor e usar o que eu treinei. Só isso. Eu não tava me cobrando ser campeã, porque eu sei que não é fácil. Lá eu sei que não é fácil, porque eles nascem fazendo isso, estão dentro da barriga da mãe, estão fazendo isso já. E eles têm um respaldo muito maior, né? Eu tive uma dificuldade tremenda para ir psicologicamente também, por questões financeiras, mas aí eu só pensei nisso, vou fazer valer a pena o trabalho que eu tive para chegar até aqui. E se perguntarmos para 2 senseis, o que é o karatê para você? É minha vida, porque além de eu sou professora, né? Eu sou formada, dou aula também, sou personal, mas o que muda a minha vida é o karatê. O que é diferente na minha vida é o karatê. Eu aprendi uma coisa com o sensei, que quando a gente entra para treinar, a gente tem que esquecer tudo que está lá fora, porque senão você não consegue focar ali. E realmente, se você começa a pensar nisso toda vez que você pisa em cima do tatame, você começa a esquecer. Principalmente na posição 6A, que é de joelhos no chão, a hora que você fecha os olhos lá, ali você esquece e você se concentra ali. Não me arrependo de ter deixado de sair às vezes, né? Porque eu tive minha fase de adolescente, tive isso. Minha fase de faculdade foi difícil, né? Porque não era todo dia que eu conseguia treinar, era uma vez a semana, às vezes nenhuma. Então, esse período foi muito difícil e eu não me arrependo de ter abdicado de algumas coisas para poder estar no karatê, nem um pouco, muito pelo contrário. Até poderia ter feito mais algumas coisas. Aí eles começou a treinar comigo, era muito criança, né? 7 anos por aí. E hoje tá aí, né, cara, me ajudando, firme comigo, né? Mas ela foi uma peça importante na minha vida e ela me traz alegria, muita alegria. Eu falo pra ele já escutou várias vezes, se não fosse ele eu não tinha nem metade do que eu tenho, né? Não tinha nem conhecido metade dos lugares que eu conheci, muito menos ter ido pro Japão. Tipo, me levou do outro lado do mundo. Um esporte me levou do outro lado do mundo. Então eu não tenho outra palavra para expressar isso, que é gratidão por ele. Ele sabe disso, eu sou grata muito a ele por isso. E tanto é que quando você me convidou, eu falei só se fosse com ele, não foi? Porque ele merece isso, né? Porque minha gratidão para ele sempre, tudo que tem para mim é para ele também. Esse foi o nosso Mais Esporte desta semana. Muito obrigada mais uma vez pela sua audiência e eu espero que você tenha gostado do nosso assunto aqui do Karatê de Contato. Por isso, nos vemos na próxima semana com mais conteúdo de qualidade de vida para você.